Interrogação, colchete, 3 colchete. Trioplex, que é igual a infinito absoluto vezes infinito absoluto vezes infinito absoluto. Tá bom, chega de enrolação com esse ciclo de telas. Eu acho que vocês querem muito bem saber o que tem além do grande quadrilance e o que tem além do trioplex, né? Tem algo além? A resposta é... Eu vou fazer o som da bateria de suspense. A resposta é sim. Tem algo além do grande quadrilance e tem algo além do trioplex. Até porque, como se já não fosse óbvio, os números são infinitos. Não importa se alguns foram ficcionais ou não. Eu vou girar a tela rapidinho, tá? Porque eu quero. Por que pra mim essa rotação de tela, a tela assim, pra vertical, parece mais confortável para eu desenhar meus personagens? Por algum motivo, eu tô mais acostumado a desenhar os meus personagens assim do que assim. Na verdade, um número além do trioplex não precisa ser colchete, colchete, ômega, reverso, colchete, colchete. Porque, como todos nós sabemos, o trioplex, o símbolo do trioplex é colchete, ômega de cabeça para baixo, colchete. Mas aí, um número além do trioplex poderia ser... Quando o Void aparece, você já sabe que esse número vai ser inimaginavelmente grande. Mas eu não quero dar nenhum spoiler, então...
infinitumbilidade absoluta, infinitumbilidade eterna, infinitumbilidade ilimitada, infinitumbilidade diária, infinitumbilidade noturna. E sim, eu memorizei o símbolo de alguns dos personagens desse filme. Infinitumbilidade exosigilana, infinitumbilidade verdadeira, infinitumbilidade extra, infinitumbilidade vezes número que ainda não foi apresentado. O número que ainda não foi apresentado vai ser apresentado logo logo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Infinitinf. Ou, se você preferir, infinitinf. Infinitumbilidade infinitinfiana. Ou, se você preferir, repetição vezes infinitinf. Que, para quem não viu esse personagem, o infinitinf é esse personagem aqui. O símbolo só tá diferente desse aqui porque eu tava com muita preguiça de fazer muitos pontos de novo. Mas é o mesmo símbolo, é só com menos detalhes, sabe? Eu tava com muita preguiça de botar mais pontos. Essa versão do símbolo do infinitinf tem 9 pontos, não tem? Mas agora saca só na versão original. Saca só nesta monstruosidade azul. Eu fiz esses risquinhos vermelhos em cada ponto porque eu tava contando. Aí, para eu não perder a contagem, eu fiz uns risquinhos. E totalizando, tem 78 pontos na versão original. 78 pontos são literalmente 9 pontos vezes 8,69 menos 0,21. Eu repito, 9 vezes 8,69 menos 0,21. Mais uma curiosidade. 78 parêntese 45 parêntese é 3.510. Mas eu não vou fazer uma versão do símbolo do infinitinf que tenha 3.510 pontos. Eu não tenho tempo suficiente para fazer isso. E também demoraria provavelmente mais ou menos 1 hora, nem sei. Esse aqui é difícil de pronunciar em infinitumbilidade, infinitinfiniana, infinitumbiliana. Não me pergunte como é que eu consegui pronunciar, porque nem eu sei. Te assustei, né? Só queria te avisar que o próximo número vai ser lendário. Cara, eu tô falando nesse vídeo, mas olhar pro rosto que eu desenhei faz eu rachar o bico internamente. O grande finale, The End, Reset Eterno Infinitis Final. Um dos números mais poderosos do que o maior Fufim Reset Absoluto. Ou, se você preferir, MMFFRA. Sim, aquele papo do MMFFRA ser o número mais poderoso, entre 10 aspas, era um mito. O grande finale, The End, Reset Eterno Infinitis Final, ou, se você preferir, OGFTEREIF. O número inimaginavelmente titã. O número Kertomen deste número é 0, seta para a direita, interrogação, interrogação, interrogação. C para o outro lado, símbolo desconhecido, fatorial. O nível deste número é C para o outro lado, símbolo desconhecido, parêntese MMFFRA, parêntese, letra russa e caractere de fatorial. Chave 1 infinito absoluto, vírgula, espaço
infinito absoluto pi, chave. Tá bom, o nome desse número pode ser até o grande finale The End Reset Eterno Infinite Final, que para quem não sabe, The End traduzido de inglês para português significa o fim, mas esse não é o fim dessa série. Eu normalmente só tô botando nomes assim nos meus números, tipo, o fim absoluto, o final de todos os números existentes e os não existentes. Normalmente eu só boto nomes assim nos meus números por pura diversão. Porque eu acho legal, porque eu acho maneiro, porque eu acho épico, não porque a série vai acabar. Normalmente eu só boto um nome assim porque eu quero. E muito raramente é por causa que eu quero, porque eu tenho que ficar bem longe de trabalhar na minha série. É muito raramente por causa disso. Lembra quando eu tinha apresentado o número Omnipolares Barreira Lilito nesse mesmo filme? E apesar de o nome dele incluir barreira no meio do nome dele, ainda teve números depois dele? Então, esse não é o fim dos números, nem dessa série e nem da googologia ficcional. Vai sempre ter um número maior que o outro. O reset. E agora vamos para o próximo número. Apresento para vocês o número que eu inventei. Um dos números que eu inventei. O definitivo. Ou, se você preferir, parêntese, def, parêntese. Esse número que eu inventei em específico é feito para ser um número confuso. Vocês devem estar se perguntando: Yuri, mas como assim confuso? Eu vou explicar para vocês. Quando eu falei que o definitivo é um número confuso, eu quis dizer que ele é um número, como eu posso dizer, controverso. Eu não sei se essa é a palavra certa para usar. O definitivo não tem versão positiva e nem negativa, assim como o zero. Ou seja, o definitivo é um número nada. Ou, se você preferir, um número nulo, um número que não está em nenhum dos dois lados, positivo ou negativo. E o definitivo não é só um número que não tem um tipo positivo e negativo, como também o definitivo representa a existência do nada. O definitivo representa a existência do que não é existente. O definitivo representa a existência do inexistente. E é exatamente por isso que ele é considerado um número confuso. E se você acha que os números além do definitivo são mais estranhos ainda, você está correto. Mas lembrando que os números só são estranhos além do definitivo por um certo ponto. Até um certo ponto. Porque tem um certo ponto que os números param de ser estranhos e voltam ao que eles eram. Números muito complexos. E aqui vai o próximo número, o primeiro número depois do definitivo, que também é muito estranho. Os números só vão ser estranhos até um certo ponto, tá bom? O valor de x. Sim, o nome desse número é literalmente o valor de x. Eu botei esse final aqui, mais o que. Você não precisa escrever o mais o que quando você está escrevendo o nome do valor de x. Eu só botei esse negocinho aqui no final para caber, para não ficar esquisito na tela. Porque sem esse negócio ia ficar tipo assim, ó.